E garantido por lei, a pensão alimentícia é um assunto que gera muitas dúvidas. As perguntas mais comuns são relacionadas aos valores pagos, quem tem direito e quais são os deveres de quem paga. Para tirar essas e outras dúvidas, nós conversamos com uma advogada que falou mais sobre o assunto. Miriam é advogada. Ela fala sobre pensão alimentícia. Mas será que não o pagamento da pensão pode haver a proibição da visita? Não pode, porque são direitos diferentes. O direito ao convívio é um direito da criança em ter esse contato com o pai e do pai em ter esse contato com a criança ou com o adolescente. E quando não há o cumprimento do pagamento da pensão alimentícia, não interfere nesse cumprimento do direito de visitas. São questões diferentes e o descumprimento de um não atinge o outro. Mas o que engloba a pensão alimentícia e como é feito o cálculo? A pensão alimentícia, um grande mito que cerca é que ela serve exclusivamente para o pagamento, para a compra de comida, alimento propriamente dito. Só que não é assim. A pensão alimentícia, a função dela é prover todo o sustento e bem-estar daquela criança ou adolescente que recebe. E nela, a gente tem que listar os gastos com moradia, lazer, vestuário, saúde, educação, que aí entra uniforme, material escolar, essas despesas escolares que, geralmente pedem um passeio, questões desse tipo. E as horas extras entram no cálculo da pensão ou somente o salário base do pai ou da mãe? Entra no cálculo, sim, porque ela gera um proveito econômico para aquele que paga. Então, se gera um proveito econômico, aumenta a possibilidade daquele genitor ou a genitora que faz o pagamento da pensão alimentícia. Outra dúvida é sobre a maioridade, quando o filho completa 18 anos. O pai ou a mãe pode parar de pagar pensão automaticamente? É preciso uma decisão judicial através de um processo que chama ação de exoneração de pensão alimentícia. E só com essa decisão em mãos é que o genitor ou genitora ficará exonerado dessa obrigação. Mas também não é em todos os casos que se extinguirá com os 18 anos. Pode haver aquele jovem que estuda ou algum que é incapaz, que não tem aquela capacidade laborativa e não consegue prover o seu sustento sozinho. Mas quando os filhos vão passar as férias, seja com o pai ou com a mãe, ele deve parar de pagar a pensão? Se aproximando, do final do ano agora, que tem essas férias escolares mais extensas, gera muito conflito isso, porque aquele que paga pensa assim, eu estou com a criança, eu que estou tendo esses custos, não vou pagar. Mas não, geralmente, tem muitos casos que a criança reside com a mãe, paga aluguel, essas despesas não são suspensas durante o período das férias. Quando a pensão vai ser fixada, ela deve ser obrigatoriamente sobre 30% do salário mínimo? Não tem essa regra na legislação. O que se é analisado quando vai fixar a pensão alimentícia é a necessidade daquele que irá receber e a possibilidade daquele que irá pagar. Então, chega a um consenso, porque deve-se analisar toda a necessidade da criança e também ver a condição financeira daquele que irá fazer o pagamento. E quando vai cobrar judicialmente as pensões atrasadas? Só pode ser cobradas depois de 3 parcelas vencidas? Não tem essa questão e é uma dúvida também muito frequente entre a população. Mas a partir do primeiro dia de vencimento, pode fazer essa cobrança judicial, sim. São 2 ritos, 2 ações utilizadas para se cobrar essa pensão alimentícia que está em atraso. Pelo rito da prisão, se cobram as 3 últimas vencidas. E pelo rito da expropriação, que se busca penhora de bens, essa satisfação do crédito através de valores que o devedor tem em contas bancárias, aí pode-se cobrar todas que estão em atraso. Sobre o regime da guarda compartilhada, mesmo assim, é preciso o pagamento da pensão alimentícia? Brevemente falando, a guarda compartilhada é quando há a divisão das responsabilidades e obrigações da criança e do adolescente entre ambos os genitores. Mas, nesse regime de guarda, é fixada uma residência base.
Então, aquele que tem a companhia do filho, ele fica responsável, né, por todas as despesas, como moradia e afins. Então, aquele que não reside com o filho, mesmo tendo a guarda compartilhada, tem a obrigação de custear todas essas despesas igualmente. Os avós, eles também podem ser obrigados a pagar a pensão para os netos? Tem sim, só que nesse caso, como eu disse, a obrigação principal pelo pagamento são dos pais. Numa eventualidade desse pai que paga a pensão alimentícia vier a ficar incapaz, não haver a possibilidade dele mesmo em prover esse sustento, que a obrigação pode ser direcionada para os avós. E seria possível pedir pensão alimentícia mesmo antes do bebê nascer? Pode sim. É o que nós chamamos de alimentos gravídicos, que serve para custear as despesas com pré-natal, exames. Na gestação, há um aumento dos custos, né, para a mulher. Então, desde que haja fortes indícios dessa paternidade, é possível sim pedir judicialmente esses alimentos.